Iluminação tá boa, áudio tá bom. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, meu caro. Como é que estão as coisas, Bruno? Olha, eu não poderia reclamar. Está sendo um ano muito bom para Porto Seguro. A gente passou um sufoco, como todos passaram, aí no começo do ano, a surpresa do Covid. E, e aí aquela coisa, a gente manteve a calma, focamos na parte do caixa, ter certeza de que podíamos cumprir com as obrigações. E algo que eu sempre carrego, né, Camarote, é você não tentar lutar com o que você não tem controle. E nós estamos vivendo uma situação que foge do controle de todos. Mas algumas coisas no nosso dia a dia, a gente pode atuar, dar foco por energia, e é nisso que nós estamos gastando nossa energia. Que legal. É um prazer ter você aqui com a gente. Você sabe que a gente começou a fazer as Forbes Lives no início da pandemia. A gente decidiu trazer esse conteúdo que pudesse servir para dois propósitos. Um, para entreter as pessoas num momento, principalmente, em que existia um lockdown indireto, que todo mundo estava em casa, não necessariamente por uma ordem superior, mas por uma necessidade mesmo da diminuição do contato social, e para trazer histórias que pudessem inspirar as pessoas, não só nesse momento, mas nas suas vidas pessoais, profissionais, daqui para frente. E eu acho que você tem uma história muito legal que eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco vão concordar. E antes da gente começar, eu queria fazer uma apresentação para os que não conhecem. Bruno Garfinkel tem 42 anos. O Bruno é presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro. Bruno, eu estou me ouvindo aí no eco. Você tem um fone aí com você? Tenho, não sei como é que eu vou fazer para equilibrar as Ele vai coisas. funcionar, sem pressa, porque senão as pessoas que estão conosco vão acabar ouvindo minha voz em duplicidade. Ferindo a qualidade da transmissão. A gente quer que todos nos ouçam claramente, poder ouvir a sua história. E aqui quem Então, ao vivo é mais gostoso, a gente faz na hora e no fim dá certo. Sem pressa. pode deixar. Mas é um prazer. A gente está, assim, essa pandemia é uma lição para todos. E eu acompanhei algumas lives aqui, tuas. O pessoal da CIMED mandou muito bem no que fez. Grande João. Fiquei impressionado. Então vamos continuar, pessoal. Bruno Garfinkel, 42 anos, presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro, conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, membro do movimento Capitalismo Consciente e possui uma destacada atuação como líder setorial, representando a empresa Porto Seguro na FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais. O Bruno é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem um MBA em Gestão pela Boston University, participou do Owner President Management, que é o famoso OPM de Harvard School, a Harvard University, fez um programa Executive no Singularity University, Corporate Boards em Harvard, e um curso de consultor antropofósico pela ADIGO. Você sabe que eu estava olhando aqui, Bruno, as suas credenciais, e uma coisa que me chamou muito a atenção, não é que seja todos os casos, mas geralmente quando as pessoas olham para uma empresa familiar onde existe uma sucessão, muita gente acha que às vezes aquele sucessor está no cargo que está simplesmente por laços de sangue. Só que a gente vai aqui falar da sua carreira corporativa, da sua trajetória corporativa, e duas coisas me chamaram a atenção logo de cara. Primeiro, o incrível preparo acadêmico que você carrega nesses 42 anos. Você não é um cara de 70, você tem 42 e olha por onde você já esteve, por onde você já passou.
E a outra coisa que me chamou muita atenção, e a gente vai falar sobre isso, foi sua experiência profissional até chegar onde você chegou. Como é que foi isso, Bruno? Isso foi uma necessidade sua de adquirir conhecimento e de adquirir experiências? Isso foi uma determinação familiar? Seu pai falou, não, você vai lá estudar e trabalhar, depois você volta a me procurar. Como é que foi esse processo? Foi ao contrário, foi tudo ao contrário. Quando eu nunca entrei na Porto, trabalhei no mercado financeiro, e lá pelas tantas, eu assim, senti que não era o que me atraía. E estava numa crise na época de ano 2002, e o mercado financeiro bem parado. E eu resolvi ir cursar o MBA. Quando chegou naquele summer job, eu não tinha como arrumar um emprego se eu não pedisse ajuda para o meu pai nessa altura. E aí sim, ele me indicou para trabalhar em Londres, numa empresa de seguros, que era resseguros, inclusive, que era Ace Tempest Re. E aí quando eu estava terminando o MBA, e ele falou, você quer voltar e trabalhar na Porto Seguro, numa empresa do grupo? Eu falei, cara, que legal, ele está me convidando para finalmente fazer parte do grupo, e eu achei que seria assim um plano do Jaime para me posicionar para uma sucessão. Cara, eu cheguei no Rio de Janeiro e fui trabalhar de atendente de call center na Candelária, assim, lá na Avenida Rio Branco, número 60, onde é o prédio do Safra. Quem passar por lá vai ver, um prédio meio vinho, assim. Fiquei bastante frustrado, voltei para casa xingando todo mundo. No final, peguei a ponte aérea na sexta-feira e vim xingar minha família inteira. E aí ele falou para mim, Bruno, é o seguinte, você é o cara mais estudado que eu conheço. Eu te arrumei uma porta de entrada para o grupo. Vai, agora se vira. E muita gente pode se desmotivar quando toma um revés desse. Mas eu gosto de calar a boca de muita gente, em especial do meu pai. Acho que todo mundo assim, tem um negócio, assim, eu e ele, é bastante competitivo um com o outro. E aquilo me motivou, falei assim, esse cara, ele vai ver agora o que eu vou fazer, ele engolir esse call center até o final. Por outro lado, eu também tive a sorte de ter ali um cara que me acolheu, que foi o Roberto Santos, foi meu primeiro chefe, então, lá na corporação, na Azul Seguros. E o Roberto, ele abria espaço para conversar comigo. Então, apesar de eu ser o atendente de call center, uma vez por mês eu tinha espaço para falar com o head da unidade. E eu me preparava, levava uma espécie de one-page summary de tudo que eu achava que podia melhorar lá na unidade. E as coisas começaram a fazer sentido. E eu realmente comecei a crescer muito rápido na empresa. Mas aí você tem que colocar na perspectiva de que eu era um atendente de call center muito preparado, com MBA, formado... Com experiência em Londres. Com experiência. Então, assim, eu sabia o que eu estava enxergando. Eu via as oportunidades. Então, aquela máxima de, tipo, poxa, quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Então, posso dizer que eu tive sorte, mas eu era muito esforçado. E aí, aos poucos, a Porto Seguro foi vendo que aquela unidade estava indo muito bem. E começou a se perguntar o que está acontecendo lá, o que está acontecendo, e começaram a me sondar para vir para o grupo. Então, assim, na minha vida, eu sempre fui executivo, eu nunca fui família. Fiz aquele programa do John Davis, que até o nosso amigo, né, o Sinho Cury, está sempre patrocinando os eventos. E é muito legal esse negócio de ter uma família empresária. E lá eles falavam assim, poxa, na família você pode ser família, você pode ser acionista, você pode ser executivo e você pode não ser nenhuma das três coisas ou as três coisas ao mesmo tempo. Só que as pessoas com quem você se relaciona, elas vão ter que adivinhar com quem elas estão se relacionando. Então eu sempre optei por colocar no meu trabalho uma postura de executivo e abandonar os outros para ter poder conversar de igual para igual com todo mundo e crescer no mérito. E foi assim, quase na sua totalidade da trajetória, até o dia que em 2017, eu olhei para o que estava acontecendo, o modelo de gestão que estava sendo implementado. Meu pai, presidente do conselho, tínhamos um CEO
que já há 11 anos no cargo, Fábio Luchetti, tinha feito um excelente trabalho até então, mas naquele ponto em diante eu discordava do modelo, do futuro, do design que estava sendo implementado. Mas eu não podia romper com a hierarquia de criticar meus colegas, porque eu era um soldado. E a maneira que eu imaginei foi chamar a minha família para conversar e falar, olha, eu sei que eu sou aqui, eu era diretor da unidade mais importante de receita da companhia, que era o seguro de automóvel. Eu falei, olha, galera, é o seguinte, eu acho que para mim deu, eu acho que as minhas contribuições eu posso continuar dando, não recebendo salário, eu ganho muito bem, eu sou um executivo caro, a empresa pode ter essa economia e pode contar comigo para eu continuar contribuindo full time, do jeito que eu contribuo não muda nada para mim. E aí eu conversei e o Jaime falou, olha, Bruno, então faz o seguinte, vem para o conselho, você me ajuda a enxergar essa nova companhia que você tá dizendo. Você está dizendo uma coisa, eu não estou enxergando, mas vem do meu lado, você me conta. E por 2 anos eu fiquei trabalhando ao lado do Jaime, preparando um plano de transição para o Jaime, né, que meu pai tinha, por estatuto, a aposentadoria programada para ano que vem, e acabou que ele acabou antecipando, porque em algum momento ele falou, olha, eu não estou entendendo direito as coisas que você está dizendo, mas as outras pessoas estão e elas estão vendo o valor. Então acho que agora é você. E aqui estou eu. Então foi Muito muito legal legal, assim, essa trajetória. muito legal. Eu quero falar um pouquinho dela, até para as pessoas entenderem o trajeto que você percorreu até chegar por pura meritocracia onde você está. Então, gente, o Bruno, como ele já falou, é filho do Jaime Garfinkel, que é o controlador, junto com a família, da Porto Seguro, uma das maiores empresas seguradoras do país. É uma das maiores ou é a maior hoje, Bruno? Se for em seguros de automóvel, a maior. Se não, aí a gente é a quarta maior. A companhia foi comprada pelo Jaime, pela família, em 1972, e o Jaime foi o grande responsável pelo crescimento da empresa rumo ao topo do cenário nacional nesses segmentos. O Jaime Garfinkel ocupou a presidência do grupo até 2011. Em maio de 2019, largou a administração da empresa e foi sucedido pelo Bruno, nessa história que ele já contou. Mas o Bruno começou a trabalhar, na verdade, aos 19 anos como estagiário, ele falou. Você não falou dessa experiência. Você começou a trabalhar no consulado americano na área de comércio exterior. Sim, na área para ajudar brasileiros que queriam exportar ou importar dos Estados Unidos. Tinha uma ferramenta que eu tinha boa que era falar inglês. na Você época. sabia que você está tocando num ponto, Bruno, que eu venho batendo nessa tecla em quase todas as conversas que eu tenho com pessoas que tiveram e continuam tendo sucesso na sua vida, seja ela empresarial, artística, esportistas, a enorme importância da língua inglesa nessa trajetória, né? Porque quando a gente olha para todo esse currículo aqui, se não existisse o inglês, você não tinha passado por esses postos, você não teria feito um MBA, você não teria tido um estágio em Londres. O quão você reputa o fato de você ser fluente em inglês com o que você alcançou na sua vida? Eu atribuo mais de 50% das ferramentas que eu adquiri a ter a fluência em inglês. Camarote, eu discordo deste ponto com o Jaime, pois ele diz, não, é o trabalho, é o mascar, assim, ali, o arroz e feijão com todo dia que faz você molda um verdadeiro soldado, né? E eu concordo que o trabalho é o que cria a resiliência, cria o propósito. Eu não discuto esses pontos. Mas você renunciar a todo o conteúdo do planeta escrito na língua inglesa é você dizer que o Brasil tem o conteúdo todo daqui. E isso simplesmente não é verdade. Em qualquer perspectiva que as pessoas queiram colocar. Não foi traduzido todo o conteúdo para o português. Então, poder ir numa universidade de ponta, como Harvard ou MIT, e acessar uma biblioteca, ou todos os estudos, os cases que os caras têm, é um privilégio.
E alguns executivos ainda renunciam a isso, falam, não, aqui é o trabalho, a minha experiência. Cara, tudo bem, você pode ter, mas você pode evitar muita dor de cabeça lendo cases e vendo a dor de cabeça que outros já passaram por ela. Você estava Voltamos. falando do fato de poder ter menos dor de cabeça aprendendo com a dor de cabeça de quem veio antes, de outros executivos de sucesso. Exatamente. No passado, antes da internet e antes, acho que talvez dessas universidades redigirem os cases como as pessoas aprendiam por romances, por ficção ou não ficção. Então, meu pai fala muito do Príncipe Maquiavel, que é um livro que é um clássico de gestão para ele. Eu li 4 vezes. Para provar para ele que eu tinha lido, eu tive que ler 4 vezes. Agora, o príncipe tem os seus ensinamentos, mas ele talvez seja pouco prático para algumas pessoas. Então, você poder estudar cases reais de bancos, de empresas de startup, que você vai acabar cruzando situações semelhantes na vida, é muito fácil. É muito bom ter esse acesso. Você sabe que eu sou um grande entusiasta de estimular e incentivar as pessoas a aprenderem o quanto antes a língua inglesa. Sem sombra de dúvidas, você falou em 50%. No meu caso, eu acho que é 70%. Se eu não Pode tivesse o ser? inglês, eu não teria tido as oportunidades que me trouxeram aonde eu estou. Eu não teria, por exemplo, a Forbes, eu não teria adquirido todo o conhecimento que me ajudou a trilhar uma trajetória empreendedora que eu tenho até hoje. Então, você começou trabalhando no consulado americano. Após essa experiência na área de trade, você foi convidado a atuar como gerente de investimentos júnior, você falou, no mercado financeiro, CCF Brasil, e um dos pioneiros e mais respeitados private banks do país. Após a venda do CCF para o HSBC, você foi buscar o autodesenvolvimento, quando você falou que o mercado financeiro estava passando por essa dificuldade. Você foi para a belíssima Boston e cursou um MBA lá na Boston University. E nas férias de verão, foi fazer o Summer Internship lá na Ace Tempest, em Londres. Me fala uma coisa, o quão difícil foi, Bruno, você, filho do acionista principal da empresa, do dono majoritário, começar lá por baixo como atendente de call center. Se bem que antes disso você passou como vistoriador de sinistro numa outra seguradora chamada Jopema. Você queria aprender mesmo o business, né? Não, eu não queria. No caso da Jupema, eu nem queria. Mas como eu tinha já sido aceito no MBA, e eu tinha uns 2 meses ainda para que as aulas começassem. E aí meus pais falaram, esquece, você não vai ficar em casa 2 meses sem aqui dormindo até tarde ou indo para balada. A gente te arrumou um trabalho, você vai trabalhar, aprender a ser historiador de sinistro. Eu, oi, o que é isso? Então foi isso que me tirou. Meus pais sempre me incentivaram muito ao trabalho. Nunca pude ficar no rolê. Não teve rolê, Então, né? não teve rolê, não teve rolê. Cara, assim, às vezes, né, as pessoas vêm com um currículo. Pega o Mackenzie, por exemplo, eu sou formado pelo Mackenzie. E aí, o que um diploma significa para você, camarote, ou para mim? Às vezes ele significa que, pelo menos por 4 anos, a gente não estava fazendo bobagem. Não quer dizer que a gente é competente. A competência a gente vai ter que provar depois. Então, todo esse currículo, ele não prova absolutamente nada. Ele só diz que eu sou muito esforçado e que por uma boa parte do tempo eu não estava fazendo bobagem. Agora, a somatória dos pontos que eu consigo conectar depois e transformar isso em valor, que eu acho que é o que uma empresa tem o foco, aí divide as crianças dos adultos, que é quem consegue conectar os pontos e gerar valor, né? Você sabe que eu sempre alerto as pessoas que estão nos assistindo para tentarem pescar alguns insights, algumas dicas que são muito valiosas, e eu acho que você tem deixado algumas delas aqui. Primeiro é nunca se acomodar onde está, né? Porque assim,
obviamente que teve uma ingerência, uma influência dos seus pais que não deixaram acontecer um rolê. Mas ainda que o rolê não acontecesse, você poderia ter sido um cara acomodado que se olhava para cima e falava: no matter what, sooner or later, mais cedo ou mais tarde, em algum momento eu vou ter isso aqui. Porque você é herdeiro, você tem laços que te ligam ao grupo. E isso não foi em nenhum momento um fator de zona de conforto para você, né? Passar por uma área de sinistro de uma seguradora pequena não é uma experiência que a gente espera de um cara que tinha acabado de voltar de um MBA na Europa, né? Então, não estar na zona de conforto sempre foi uma atividade sua. Isso eu acho que fez parte da minha educação, e acho que a melhor frase que traduz isso é o do Homem-Aranha, que great power brings great responsibility. Então, acho assim, a gente conhece muita gente que tem muito poder. Aí ela pode usar isso para si própria, ou ela pode usar este poder pelo seu pleno potencial. E, pelo menos, o meu pai sempre deu o exemplo de tentar fazer isso para os outros e não para si próprio. Então, as ações sociais que a família sempre teve, temos uma escola, uma comunidade de Paraisópolis há mais de 20 anos, que não é para mostrar para os outros. É uma coisa de desenvolvimento pessoal, uma coisa que faz para si. Então, quando eu via as coisas que eu podia ter de forma fácil, e podia, tá? Meu pai me perguntou 10 vezes na vida se eu não queria ser playboy. Inclusive ele falava: você está tomando a decisão errada, vai ser playboy que é muito mais fácil. E eu não tenho nada contra, tá? Viver bem e degustar os prazeres que a gente pode ter. Mas eu me sinto muito melhor fazendo isso e entregando o meu suor durante o dia. Quando hoje eu posso fazer uma viagem, eu faço ela de consciência tranquila, porque no resto da semana eu ralei pra caramba e gerei valor. Gerei valor para o meu acionista, gerei emprego para um monte de gente, e quando não estou gerando emprego para os funcionários da Porto, estou criando programa de emprego para ajudar na pandemia, que é o Não Demita, que teve lá que o pessoal da Bima, o Daniel, criou, e depois teve o Meu Porto Seguro, que a gente lançou mês passado. Abrimos 10 mil vagas de emprego no meio da pandemia agora. Porque isso foi uma alternativa a doar um cheque para comprar a cesta básica. Então, assim, isso faz parte da nossa essência. Nós somos uma seguradora, por essência, cuida das pessoas. E isso está na essência da minha família. Veio do meu avô, foi para o meu pai. Acho que eu não tive como renunciar a esse DNA. Vamos falar um pouquinho do grupo. Bruno, a Porto foi fundada em 45, são quase 13 mil funcionários, cerca de 10 mil prestadores de serviço e mais de 36 mil corretores parceiros. São mais de 8 milhões de clientes em todo o país, 101 sucursais e escritórios regionais. Além de atuar nos principais ramos de seguros patrimoniais e pessoais, a Porto oferece, por meio das suas 27 empresas, mais de 50 produtos e serviços. Consórcios, soluções financeiras, proteção e monitoramento, saúde ocupacional, plano de saúde para pets, entre outros. E aí chega um ponto aqui que eu acho que a gente tem que conversar para entender. A gente acabou de fazer uma lista da Forbes das 100 empresas maiores doadoras do Brasil, que é uma lista que, obviamente, surgiu nesse momento de pandemia. Houve um movimento muito grande de CNPJs e CPFs para tentarem, de alguma forma, participar e diminuir o sofrimento de todos os envolvidos. E, desde o início da pandemia, a Porto tem adotado diversas iniciativas para apoiar não só os seus stakeholders, mas a sociedade em geral. E um desses principais programas foi justamente o Meu Porto Seguro. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que era preciso uma participação maior do que cuidar
desse enorme exército de de quase 13 mil funcionários, mas ampliar isso para a sociedade. E é um projeto ambicioso, né? Gerar 10 mil postos de trabalho num momento onde os índices de desemprego do Brasil não param de crescer. Como é que vocês chegaram a essa definição e por que fazer isso ao invés de uma doação pura e simples? Quando começou a pandemia, o primeiro efeito que todos nós percebemos, e que aí a gente viu que a coisa era meio real, foi a falta de álcool gel. Porque você foi comprar um álcool gel e não tinha. Aí você falou, cara, como assim? As pessoas estão ficando loucas. Aí você viu o supermercado vazio. E aí a gente foi caindo na real que tínhamos um problema pela frente. A gente, desde o início, fez algumas iniciativas. Fizemos uma parceria com a Raizen, com a Natura. A Raizen fornecia o álcool gel, a Natura envasava e os guinchos da Porto distribuíam. Depois a gente começou a fazer doação de respirador. Então, basicamente, a gente tem doado 10 milhões de reais por mês na linha de saúde e necessidades básicas. Isso desde março. Agora, aí um dia o Jaime me telefona e fala, Bruno, na boa, isso é pouco. A Porto Seguro precisa fazer mais. Faz uma doação para cestas básicas. As pessoas estão precisando ver. Eu falei, olha, pai, eu entendo, eu sei, mas me dá um tempo, deixa eu achar alguma coisa que seja a nossa cara. E não simplesmente fazer um cheque, porque eu sei fazer cheque. Isso é fácil. Mas a Porto, por essência, a gente sempre gosta de se sujar no processo. A gente gosta de pôr a mão. É tudo verticalizado na Porto, o call center é nosso, a gente fica lá, animando torcida, fazendo todo mundo ser feliz. E esse é o nosso jeito. Eu não vou dar um cheque aqui e tirar o problema da minha frente. Aí eu estava conversando com o meu CEO, o Roberto, e falei, Roberto, o que você acha da gente pegar e contratar 1.000 pessoas para o call center e pronto, vamos ajudar pelo menos 1.000 pessoas. Aí ele, é uma boa ideia, né? Um jeito mais diferente do que os outros estão tratando, não é dar dinheiro, e quem sabe, né, pode até virar uma oportunidade. Você contrata 10 mil pessoas. Bom, aí ele aprovando, eu fui conversar com a minha família, dizendo assim, olha, eu tenho uma ideia, eu já conversei com o CEO, ele achou interessante, a gente tem como fazer. A ideia é contratar 10 mil pessoas. Aí eu mudei o número, porque eu fiz a conta. Porque uma coisa é o seguinte, se ele concordou com o conceito, o número é só uma questão de dinheiro. Certo? Que é um 0 a mais ou a menos, né? De 1.000 para 10 mil. Não, exato. E no final da conta, esse dinheiro sai do acionista, não sai do executivo. Então, a decisão de quanto que a gente vai investir no programa era uma decisão societária, praticamente. Aí eu expliquei para a família a minha ideia de abrir as vagas, que a gente pudesse dar uma oportunidade para as pessoas conhecerem o mundo do seguro e talvez se transformarem em vendedores no futuro. Porque o corretor de seguro, que depois é o nosso maior parceiro, em algum momento ele foi estimulado a isso, a ser o corretor de seguro. Ninguém nasce e fala, cara, nossa, quando eu crescer eu quero ser corretor de seguro. Não. Em algum momento ele foi apresentado essa profissão e se transformou. E tem hoje caras milionários aí que são corretores de seguro e felizes da vida com essa profissão. Então, por que não apresentar 10 mil pessoas para esse segmento? Então a ideia foi mais ou menos essa. Depois foi aprovado também no Conselho de Administração e basicamente a gente destacou um percentual que eu acho super razoável do lucro de 2019, que foi algo em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões mais toda a preparação que vai ser necessária, que é a criação dos ensino à distância. Estou montando uma universidade online para treinar as pessoas sem que elas precisem sair de casa e se colocar em risco. Então, eu acho que a gente vê nos Estados Unidos, você acompanha com matérias da Forbes, sobre a discussão da renda mínima, ou como o emprego está sendo substituído. Se os empresários que têm poder de fogo não atuarem para aumentar o nível de emprego, o nível de renda das pessoas, eles não vão ter para quem vender seus produtos. Então, assim, lá na frente a gente vai discutir quem que acabou com o planeta. Foi o desemprego ou a tecnologia? Aí quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente quer passar por isso? Não. Então,
nada mais justo do que a gente começar a fomentar com ideias criativas programas que fomentem emprego e treinamento e educação. Então, foi assim que surgiu. Estou muito feliz com a Basicamente, aceitação. aquela máxima de ao invés de dar o peixe, você deu a vara e está ensinando a pescar. Perpetua o processo Sim. e não esgota ali no cheque. Como é que foi, com que rapidez foram cobertas essas vagas? Elas já foram todas preenchidas? Vocês ainda estão nesse processo? Em que Não, a pé gente está o está num programa? processo. Cara, está sendo um mega aprendizado. E aí, às vezes, você vai tirar lições para a vida. O que eu estou aprendendo sobre análise de dados para poder contratar as pessoas de forma digital vai mudar a maneira que a Porto Seguro vai acessar o seu perfil de clientes para o futuro. Então, esse processo que nós estamos lá fazendo uma filantropia, e o investimento filantrópico, né, que eu acho, de 100 milhões, ele está nos trazendo um aprendizado que vai ser tecnologia para o futuro. Porque eu vou usar tudo isso para depois dizer para os clientes assim, cara, olha, você é melhor que o outro aqui nessa área, ou propensão de consumo, ou propensão de círculo social, de pessoas que têm correlação com outros produtos que podem ser distribuídos, aumentar o cross-sell. É fantástico assim, essas oportunidades. Até agora nós contratamos 500 pessoas, nós estamos fazendo por ondas, porque os sistemas estão sendo calibrados para poder fazer um pipeline mais forte. A ideia é que até dezembro a gente ainda esteja contratando, porque nossa capacidade máxima de contratação por mês é algo em torno de 1.800 pessoas. Então, tem que aguentar um pouquinho. Quer dizer, é muito interessante, né, que você se propôs a fazer o bem, fazer um investimento filantrópico e acabou, por tabela, tendo um benefício de R&D, você está fazendo Research and Development, de algo que vai ser Sim, benéfico para a empresa no longo prazo. E não foi esse o objetivo, mas acabou sendo uma consequência positiva de todo esse processo, né? Então, fica claro que em todo sofrimento, em cada processo ruim, tem sempre algo positivo. Então, a Covid, nesse aspecto, tem sido muito transformadora. Ninguém gostaria de passar pelo que a gente está passando, mas uma vez que está passando, a agilidade na adaptação e na reestruturação dos negócios, que vai perpetuar por muito tempo, é fenomenal e esse é um exemplo dele. Me fala uma coisa, Bruno, e aí é uma curiosidade de consumidor. Qual é o tamanho do mercado de seguros no Brasil e quanto isso comparativamente com um mercado amadurecido, maduro, como os Estados Unidos? Qual é a comparação de um e outro? E qual é a perspectiva para o seguro na próxima década no Brasil? não, eu vou falar em percentual de pessoas atendidas pelas diferentes categorias. Em dinheiro eu não saberia te responder de bate-pronto. No Brasil, em automóvel, que seria o item que as pessoas mais estão preocupadas no Brasil, e eu acho que de forma errada, porque tem modalidades mais graves para estar preocupado, mas em automóvel somente 34% das pessoas têm seguro de automóvel. O resto está andando assumindo o risco de cobrir suas próprias obrigações, que é um risco que não vale a pena. Na área residência, seguro de casa, o número despenca. Aí estamos falando algo em torno de 15%. Na saúde, a gente está falando um número que é inferior a 50 milhões de brasileiros que têm acesso a plano de saúde privado. O resto dependendo às custas do governo. Seguro de vida, mínimo também. Penetração também na primeira dezena de percentual. Assim, o seguro do Brasil, ele engatinha perto de todos os índices comparativos do mundo. E não é porque as empresas locais não tenham a tecnologia e produtos adequados. É porque simplesmente o brasileiro não tem dinheiro para pensar tanto em proteção, porque ele está alavancado, ele tem que decidir na escola do filho ou se ele vai pagar o seguro. Eu não pagaria o seguro e pagaria a escola do meu filho. Eu entendo isso. Agora, o que nós estamos
como mercado, e aí eu falo como vice-presidente da federação, tentando mudar regulamentações para diminuir a parte que nos limita para poder oferecer produtos talvez mais simples, mais básicos, mas que sejam mais atraentes para o mercado. E a superintendência da SUSEP, na figura da senhora Solange, e que é da equipe do Paulo Guedes, tem uma proposta de modernizar o mercado e de aumentar esse mercado e a quantidade de pessoas atendidas. Então, assim, eu acho que assim, todos os agentes estão no seu devido lugar para que o mercado cresça forte nos próximos 10 anos. Eu acho que tem espaço para dobrar em praticamente todos os segmentos na área de seguro em 10 anos. E eu, pelo menos na Porto Seguro, a gente tem isso muito claro. A gente tem duas frases que definem o que a gente quer ser no futuro. Uma é ser cada vez mais um porto seguro para os nossos clientes, corretores de seguro, prestadores de serviço e acionistas. A segunda frase é o nosso sonho. O nosso sonho é dobrar a empresa em 5 anos. Se a gente acha que o mercado vai dobrar em 10, a gente tem que colocar a meta de dobrar em 5. E aí o problema fica grande e aí a gente tem que ser mais criativo para resolver. Muito legal. Eu tinha uma pequena noção do gap que existe entre o mercado brasileiro e um mercado desenvolvido como os Estados Unidos. Eu só não sabia que esse gap era tão grande. Porque, por exemplo, eu morei muitos anos nos Estados Unidos e o que eu me recordo é que era na Flórida, e eu não sei se isso é generalizado para outros estados, você tendo um carro, você é obrigado a ter um seguro. Você não pode Perfeito. circular sem um seguro automotivo. Você acha que existe a possibilidade em algum momento no Brasil, com esse aprimoramento do produto, com essa facilitação de criar produtos mais acessíveis, você acha que em algum momento essa obrigatoriedade no Brasil vai existir? Olha, eu tenho dúvidas, Camarote, porque é muito impopular no Brasil você pegar e falar que tem um produto do mercado privado que vai ser obrigatório. A gente tem um seguro obrigatório nos veículos do Brasil que se chama DPVAT. Todo mundo conhece, todo mundo paga junto com o licenciamento todo ano. E a superintendência já foi clara, ela não quer mais que exista esse consórcio. Ele é administrado por um consórcio de empresas privadas, mas quem regula ele é o setor público. Quem define o preço é o setor público, então as empresas privadas são a mão de obra só. E ele tende a acabar. Então, assim, tudo que é meio obrigatório Ele vai. funciona, Bruno? Ele funciona? Olha, ele tem ele indeniza muita gente. Ele não foi feito para indenizar o motorista e consertar seu carro. Ele foi feito para, poxa, você pagar, às vezes, um pedestre que foi ferido. E quem que arca, né, com essa despesa? Então, o DPVAT é um grande financiador do SUS. E ele é útil. Você acaba com o DPVAT? Tudo bem, vai aliviar lá R$ 30, R$ 50 da conta do licenciamento do carro, mas vai tirar uma bela fatia de dinheiro do SUS, que já não está indo, não é que está sobrando dinheiro no setor público de saúde, né? Então, eu acho que funcionava bem. Acho que ele podia ser aprimorado, não destruído. Mas eu acho que a gente está num momento do governo mais liberal, onde ele quer diminuir o tamanho do Estado. E eu também sou favorável a isso. Eu sou liberal nos princípios. É que a gente não pode acabar com uma coisa que está funcionando e não dar a substituição correta para ela. Esse Sem dúvida. é um outro problema. Mas a federação trabalha, a gente conversa com o governo e sei lá, vamos ver o que vai acontecer também. Sou sempre Legal. otimista. Isso é muito importante. Bruno, a gente recebeu várias perguntas. Eu queria, antes da gente encerrar, eu gostaria de passar essas perguntas para você. Por favor. Então, temos aqui uma pergunta do Charles, que pergunta: qual é o segredo para um empreendimento se manter aberto tão bem por tanto tempo? Barriga no balcão.
Todos as histórias de sucesso que eu presenciei até hoje, e acho que a nossa história ela tem muito disso, as férias são curtas, as horas de trabalho são longas, a dedicação é total e o desprendimento é um valor. Então, você não vai comemorar sucesso olhando de longe, batendo palma, barriga no balcão, escutando o seu cliente e adaptando os seus produtos para o mais rápido possível. Muito legal. Vamos lá. Bom, tem uma pessoa aqui que lembra do seu estágio no CCF nos anos 97 a 99. Em algum momento da sua trajetória, você pensou em tomar um rumo diferente enquanto atravessou um momento difícil? E qual seria esse rumo? Não, assim, os meus dias ruins duram 24, 48 horas. E eu acho que eu tenho uma tendência a rapidamente me ajustar, me adaptar, olhar para frente e voltar para alguma trajetória. Agora, Camarote, sendo bem honesto, né, esse programa do emprego, ele foi um sucesso em termos de divulgação e a gente tem 10 mil vagas e eu tenho centenas de milhares de inscritos. Eu não tenho 10 mil inscritos, tenho centenas de milhares. Isso tem tirado o meu sono, porque eu me sinto responsável em dar uma alternativa às vagas que eu não vou conseguir dar para, sei lá, talvez 500 mil pessoas. Uau! É essa Isso ordem de grandeza? é, Centenas de milhares? centenas de milhares. Eu acho que talvez a gente vai atingir 1 milhão. E eu não estou fugindo da responsabilidade de dar uma resposta à altura. Então, quando você acabou de perguntar, pô, mas você quando tem um problema, né, você quer mudar de vida? Não, eu fico sem dormir, pode demorar uma semana, um mês, mas a gente vai encontrar uma alternativa plausível para oferecer para essas pessoas que estão precisando aí pelo menos de uma luz aí, um norte. Um porto seguro, às vezes. Muito legal, Bruno. Parabéns. Vamos para mais uma pergunta aqui. Muita gente parabenizando a iniciativa e a sua trajetória. Plano de saúde para pets. Como é o mercado e como surgiu a ideia? Olha, tem um executivo, Fernando, que trabalhava na Amil, e acho que ele saiu de lá e trouxe um business plan para montar um plano onde ele entrava com o trabalho e a gente entrava com o dinheiro. E foi assim que a gente fez. A gente falou, olha, é seguro, é pet, a população de pet está crescendo, vamos tentar. Bom, 5 anos depois, a história não é tão maravilhosa. Depois o próprio Fernando acabou abrindo mão, desistiu, a gente acabou ficando com a participação. Estamos agora revendo todo o modelo e acho que estamos revendo o modelo num bom momento, porque com a pandemia e as pessoas mais dentro de casa, o amor aos seus pets aumentou. E a oportunidade da gente comunicar com esses possíveis clientes de forma digital, você conhece bem, né, o quanto hoje um Instagram representa de capacidade de mira laser, se atingir o público que você quer atingir, e outras parcerias que estão sendo desenhadas para a gente, de fato, viver o potencial desse mercado. Olha, o negócio não deu certo até hoje, né? Ele tem lá seu equilíbrio financeiro, mas não é um unicórnio. Mas está começando a ter uma cara boa. A gente está acompanhando muito de perto o IPO da Pets, que vem em breve, e isso vai demonstrar, talvez, para o mercado todo o potencial. Então é legal quando você tem um concorrente indo bem, porque isso abre até aquela vontade de competir de igual para igual. Então eu estou muito ansioso para ver esse IPO e ver o que vai acontecer. O mercado pet é legal. Eu vou pedir uma proposta. Eu tenho 2 aqui em casa, eu sou completamente apaixonado pelos meus pets
e eu tenho certeza que vai ser um produto que vai me ajudar bastante. Com certeza. Vamos lá. A Porto Seguro já atua em outros países da América Latina fora o Brasil ou é uma operação essencialmente nacional? Nós temos uma unidade no Uruguai, lá somos a segunda maior empresa de seguros. A primeira é uma antiga estatal que foi privatizada, então ela acaba tendo 50% do mercado e nós somos o segundo lá com 15% do mercado. A gente não entende que o crescer para a América Latina ou os outros países seja a prioridade, enquanto o Brasil ainda é tão underpenetrated, né, nos nossos produtos. Acho que e outra, né? A gente estudou muito o Paraguai. E aí, fazendo um comparativo, poxa, o Paraguai é o tamanho de Campinas, a economia, né? Então você fala, cara, melhor eu focar em Campinas, que fica aqui a driving distance, dá para dar um rolê de carro até ali e você não precisa gerar complicação de operação internacional. Então, focamos hoje no Brasil. Muito legal. Bruno, eu queria dizer que eu sempre admirei você como pessoa e como empresário, e depois dessa conversa aqui, essa admiração cresceu ainda mais. Parabéns pela bela Obrigado. trajetória, parabéns pelos exemplos de barriga no balcão, de foco, resiliência. Você com certeza vai inspirar muita gente que está aí pensando o que eu preciso fazer para ter sucesso. Eu acho que você deu dicas muito simples, você não está reinventando a roda, dicas básicas que são muito importantes de serem lembradas sempre. Um enorme prazer de ter você aqui e eu queria deixar a oportunidade de você fazer suas considerações para quem está nos assistindo. Não, obrigado, Camarote. Eu sou fã do programa que você tem feito nas lives, sou ávido leitor da Forbes, e acho que assim as pessoas que estão lendo material, procurando revistas sérias, estão procurando informação no lugar certo. Sai um pouco das mídias sociais, sai um pouco das redes sociais, toma cuidado aonde você se informa, porque você pode estar gastando seu tempo e não estar aprendendo nada. Então procura selos de qualidade aonde você está buscando sua informação. E acho demais ter a oportunidade de ter aí você pilotando com tanta qualidade, um pouco mais de educação aí para os nossos empreendedores brasileiros. Muito obrigado. Fico feliz que você goste e aprecie o material que a gente produz. Eu espero rever você em breve. Parabéns com o meu Porto Seguro. Continue sendo esse Porto Seguro para tantas pessoas. Eu tenho certeza que o Brasil, com iniciativas como a sua e da Porto, será um Brasil muito melhor em pouquíssimo tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram de mais essa Forbes Live. Lembrando que para quem não assistiu a conversa na íntegra, ou para quem não assistiu, essa conversa fica disponível no YouTube da Forbes Brasil. Basta você se cadastrar lá e ligar as notificações para receber um aviso quando chegarem novos conteúdos como esse. E a conversa fica gravada aqui também no IGTV. Muito obrigado. Um forte abraço, Bruno. Um abraço para vocês. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal.